Olá, queridos amigos da grande família Cariri Cangaço de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Grandes Encontros Cariri Cangaço, o podcast do Cariri Cangaço de tudo um pouco. Hoje com um convidado para lá de especial e um tema extraordinário. Ó, quem pesquisa cangaço, quem pesquisa Nordeste, vai saber da vila mais famosa de toda a literatura do sertão. Claro, estamos falando de Nazaré do Pico, que já foi Carqueja, que já foi Nazaré, que hoje é Nazaré do Pico. E agora, no último dia 1º de agosto, é um dia marco que celebrou, não sei nem se o verbo usado é celebrar, mas que marcou 100 anos do conflito emblemático entre Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e os nazarenos. Mas vocês não estão aí para me ouvir. Vocês vieram para ouvir meu querido amigo Luiz Emanuel Nogueira de Souza, querido Zinho Flor, uma das tradicionais famílias dos nazarenos, talvez uma das mais tradicionais, certamente, né? Família dos Flor, para nos contar essa história. Mas, Zinho, quando a gente fala em Nazaré e fala do conflito de Lampião com os nazarenos, a gente às vezes não tem a noção de que, na verdade, Lampião já foi muito ligado aos nazarenos. Boa noite, seja bem-vindo, meu querido Zinho Flor. Boa noite, Severo, é um grande prazer, né, estar aqui com você nessa noite. Falar um pouco da nossa história, das nossas raízes, né, da nossa realidade familiar, né, que tá ali naquele local que é considerado o berço do cangaço, né, ali do cangaço lampiônico, todo nasceu ali naquela região. Nazaré, para a passagem de pedras ali na região onde Lampião nasceu, 10 quilômetros. Colado praticamente, né, Na antiga estrada, que a gente chamava Estrada Velha Estrada de Velha. São Francisco. Ainda hoje, por incrível que pareça, ainda hoje quando a gente olha no mapa, ainda vê o vínculo de onde era a estrada que passava, né? Que eram dois vilarejos que ficavam, eram muito frequentados em dias de feiras. E passavam Irmanado, né, Zinho? Irmanado, exatamente. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito dessa ligação, né, dos nazarenos, dessa ligação a princípio, né, com os Ferreiras, né, que na verdade não era uma ligação de amizade, na verdade, né, mas de conhecimento e de conviver junto, né? Uma circunstância, né, Zinho? Exatamente, porque eles nasceram e viveram ali aquele período que a história já conta, né, com o Zé Saturnino ali, aquelas dificuldades entre eles e os Nogueiras, a mudança lá para Nazaré, né? O meu avô dizia que eles se mudaram lá no final de 1916. Finalzinho Para o Poço do Negro. para o Poço do Negro, exatamente. Não foi 17 exatamente, mas foi no final, provavelmente mês de dezembro de 1916, né? Que foi a data que eles se mudaram para lá, para o Poço do Negro, 2 quilômetros abaixo de Nazaré. Zinho, me permita lhe interromper. Na verdade, Lampião frequentou a mesma escola de Domingos Soriano? Foi, frequentou. Na verdade, a primeira escola que eles frequentaram, os três irmãos, foi aqui em Serra Talhada, né? O pai colocou para estudar aqui, mas eles não se adaptaram e passaram poucos dias e voltaram novamente para lá. E o primeiro momento que Domingos Soriano foi professor dele foi lá na Serra Vermelha, lá na região deles mesmo, né? Ele deu aula para eles lá. Mas depois eles estudaram já maior, já com Luiz Soriano, que era filho de Domingos Sim, Soriano, que sim. estudou junto com eles, depois passou a ser também professor deles também. Quer dizer, que depois eles passaram e conviveram junto. A gente tem relato lá de Euclides estudando nas aulas junto com eles. Aquela turma da Euclides época Flor, dele, Euclides Flor. que tudo seria um dos grandes comandantes de volante. Exatamente, Euclides Flor. Era Euclides de Souza Ferraz, né, que Sim, era chamado Euclides Flor, né, pela sim. tradição da família, que na Perfeito. verdade não era Qual a origem desse nome Florzinho? Esse nome Flor, a origem dele vem da minha trisavó, né, que era Florência Felizmina de Sá. Ela era irmã de Davi Gomes de Sá Moura. Eles eram irmãos, eles vieram ali do lado da beira do rio, né, teve umas questões para lá e vieram morar aqui na região de Nazaré. E os dois irmãos fizeram as duas linhagens, né? Davi Gomes de Davi? Samora fez a linhagem dos Jurubebas e a irmã dele, Florência Felizmina de Sá, fez a linhagem dos Flor.
Flor porque ela era, pelo nome ser Florência, ela era chamada Dona Flor, Mãe Flor, Tia Flor, Mãe tinha o Flor. apelido de Flor, né? Para resumir o nome grande, eles Isso. E aí, o famoso João Flor, pai dos meninos, era o quê, dona Florência? filho de Dona Florência, né? Hum. Florência que era Mãe Flor, como eles chamavam. Mãe Flor. A princípio, eles começaram a ser chamados de João de Flor, Chico de Flor, que geralmente aqui no sertão eles têm esse costume de identificar com o nome do pai, da mãe, porque são os mais conhecidos, e aí o filho se torna conhecido através do nome do pai, da mãe, de alguém que tem a influência, né? Então, Chico de Flor, Gregório de Flor, aí todos eles, com o tempo, foram sendo adaptados, transformando no João de Flor a João Flor. E aí ficou como um nome, um apelido que ficou sendo chamado todos os filhos de Florência, né? Então, João Flor, filho de Florência, era o pai de Euclides, de Odilon, de Manuel Neto, e aí vai seguindo todos os que participaram, De né? Manuel Flor. Aliás, Manuel Neto não, Manuel Flor, Isso. Ildefonso, Hildebrando. Ildebrando, Isso. Américo, Américo, Luiz Flor, que era meu avô, né? Então, todos eles eram filho de João Flor. Da Aí, linhagem de Florência. de Florência. Era irmão de João Flor Gregório, que era o pai de Manuel Neto, de Arconso, de Afonso, Sim, sim. que eram os filhos de Gregório, que era irmão de João Flor. E também tinha Chico Flor, que era o pai de Lero Chico, Quinca Chico, Sim. de Zé Flor, meu Zé avô, Flor, meu seu avô avô. paterno, Por outro lado, Miguel né? Chico, exatamente, pelo outro lado. E toda essa linhagem de Florência, ela gerou esses combatentes que são muito conhecidos hoje na história das Rolandas. Sim, então Florência, na verdade, é a grande matriarca de uma verdadeira tropa, né? Com De um certeza, batalhão de combatentes de Lampião. com certeza. Quantos descendentes de Florência acabaram entrando nessa refrega com Virgulino? A Tem gente, ideia? a gente nunca fez uma conta exata assim para saber, mas foram muitos, porque além de Gregório, de Chico, João? de João, tinha também Margarida, que teve também a linhagem dos filhos que também entraram. Teve também, deixa eu ver aqui, a esposa de Domingos Soriano, que eu não estou lembrado do nome agora, não tenho a Sim. memória igual a Luiz Luiz Ferraz, né? nosso querido conselheiro Luiz Ferraz. Alguns nomes desaparecem. Luiz Ferraz não esquece de nenhum, né? Abraço para Luiz. Abraço, Luiz. A esposa de Domingos Soriano também, que era filha de Florência, né? E todos os filhos delas, de Florência, eles tiveram netos Que de Florência participaram que das participaram campanhas, das né? Rolances, exatamente. Foram muitos, né? Aizinho, me diz uma coisa. Havia essa ligação dos filhos de Zé Ferreira com a vila de Nazaré, na época, pequeno arruado, né? A partir daquela feira, né? Do sonho de Manu, né? Soriano. E aí, quando começou, na verdade, o conflito mesmo de bala dos nazarenos com os filhos de Zé Ferreira? Pois é, eles, depois da questão com o Zé Saturnino, foram morar lá em Poço Negro, ali próximo a Nazaré. E do final de 1916 até 1919, eles conviveram junto com todo mundo ali. Não tinham aquela amizade, porque eu também estava há pouco tempo ali, mas tinha o conhecimento já de conviverem junto desde Sim, só um detalhe. adolescência. Nazaré, município de Floresta. Floresta, exatamente. Posto Negro, município de Serra Talhada. Serra Talhada, exatamente. Porque a divisa do município de Floresta Serra Talhada fica ali 100 metros abaixo de Nazaré, ou menos colado. 50, 100, colado. Passamos lá, Exatamente. Isso, o meu avô Zé Flor, que era compadre de Lampião, que eles já eram amigos desde da adolescência, porque sempre estavam juntos em vaquejada, em pega de boi, em forró, em tudo, eles sempre estavam juntos. Inclusive, o primeiro filho do meu avô, Lampião, é o padrinho, né? Porque costumava dar geralmente para o amigo mais próximo. Sim. Meu avô era primo legítimo de todos os nazarenos ali dos Flor. E a casa dele fica a menos de 200 metros de Nazaré e já no município de Serra Talhada, né? Então, fica logo ali na divisa mesmo, Nazaré, divisa entre Floresta e Serra Talhada. Aquele episódio, quando eu te pergunto sobre o primeiro conflito, né,
beligerante mesmo entre os filhos de Zé Ferreira, Lino, Antônio, com os nazarenos. Foi depois que eles mudaram o posto negro? Foi. Tem aquele episódio do padrinho de fogueira, do seu João Flor. Exatamente. Essa questão do padrinho de fogueira, o afilhado é quem escolheu o padrinho, né? Então ele foi nesse período que eles já estavam morando lá no Posto Negro, né? Que Virgulino escolheu, João Flor pediu para ser padrinho e ele aceitou, né? E se tornou padrinho de fogueira dele. Nesse período de finalzinho de 16 até 19 foi quando gerou o conflito, né? E aí, esse período, eles conviviam lá nas feiras, na região, ali com todo mundo, né? Morava a 2 quilômetros de distância e sempre estava ali presente. E até porque a feira era em Nazaré. Era em Nazaré, exatamente. E ali, aquela situação, ela gerou, o desentendimento gerou a partir de uma visita de Cindário Carvalho, que foi resolver um problema de uma arma, acusando uma pessoa de Nazaré, e ele foi para resolver esse problema lá. E já chegou com um bando de cangaceiros, já ameaçando todo mundo e provocando. E aí o pessoal de lá também não aceitava a provocação, porque também tinha o sangue quente, né? Sangue E quente, a gente sim. já conhece a história. E eu sei que nesse dia, Virgulino estava na feira. Quando eles chegaram, estava na feira, numa barraca, comendo ali, tomando o café dele. E aí o pessoal disse que até ele disse, eita, aqui é cangaceiro, que nem a peste, alguma coisa desse tipo assim, chamou aquele palavrão que o pessoal do mato gosta de chamar, né? E nesse dia, Virgulino estava lá defendendo os nazarenos, né? Ele se colocou junto com os nazarenos, em defesa dos nazarenos contra Cindário. Cindário, exatamente. E chegou com os homens dele. Chegou com os homens dele. Aí o que é que acontece? Cindário saiu muito chateado de Nazaré e prometeu que ia voltar para Nazaré para ter a história limpa, né? Resolver o problema que não ficou resolvido. Refrega, né? Exatamente. Aí o que aconteceu foi que poucos dias depois, Zé Nogueira foi a Nazaré para resolver uma conta de uma dívida de um animal que tinha vendido. Zé Nogueira da Serra Vermelha. Da Serra Vermelha. Que, inclusive tivemos um grande cariricanlaço lá com o grupo de teatro de Zinho, encenando a morte de Zé Nogueira, protagonizada por Antônio Ferreira. Exatamente. E aí Zé Nogueira foi a Nazaré porque existia um acordo para os Ferreiras não virem para a Serra Vermelha, nem os Nogueiras irem para Nazaré. Mas como já tinha as conversas que esse acordo estava quebrado porque os Ferreiras estavam visitando Joaninha lá na Serra Vermelha, sim, a tia deles. A tia dele. Aí, escondido, aí Zé Nogueira disse, não, já que eles estão vindo, eu vou resolver meu problema lá. Inclusive, quando ele vai à Estrada Velha de São Francisco, ele passa dentro da propriedade da gente, onde morava o meu bisavô, Manuel Eusébio. E aí, quando ele vai, para evitar a confusão, ele deixou o rifle na casa do Manuel Eusébio, a estrada passava pertinho, foi desarmado já para evitar a confusão, dizer que não veio por confusão, né? Então, nesse dia, Antônio Ferreira e Virgulino se chatearam porque ele estava quebrando o acordo, e aí foi esperar na saída depois de Nazaré, na volta, esperar ele na saída. Esse episódio é conhecido. Exato. Aí foi logo próximo ali da vila mesmo, ali próximo às terras da gente, ali na vila. E aí quando Zé Nogueira volta, aí eles atacam Zé Nogueira. Quando os nazarenos ouviram os tiros, aí Cindário voltou. Aí foi o alarme que saiu. Já estava esperando Cindário voltar qualquer momento, Cindário voltou. Na verdade não era Cindário. Não era Cindário. Corre todo mundo. E os irmãos atirando em Zé Nogueira. Aí corre todo mundo, pega as armas e vai na direção do som dos tiros, né? E aí quando chega lá no local, que avistaram distante, duas pessoas, né, pensaram que eram os cangaceiros e começaram a atirar. A turma pensaram que era a turma de Cindário, começaram a atirar. Os nazarenos atirando em Virgulino mais Antônio Ferreira. Supostamente em Cindário. Em Cindário, achando que estava atirando em Cindário com a tropa dele. E Virgulino atirando dos nazarenos porque estava chateado porque os nazarenos foram defender Zé Nogueira. Perfeito. Que na verdade não foram. Não foram. Aí ele achando. Inclusive, ele vindo junto com os nazarenos atirando nos irmãos. E aí, quando no grito, né, que eles atiravam e diziam os palavrões dele, né, aquelas provocações, aí ele vindo entendeu que eram os irmãos, estava lá, aí gritou para parar o tiroteio, que eram os irmãos dele. E aí pronto, aí nesse momento aí não houve mais entendimento, porque eles já vinham de sangue quente, claro, né, debaixo de bala, de tiro, essas coisas. Aí foi quando já chegaram dizendo que os nazarenos eram tudo chaleira dos Nogueira, que estavam defendendo os Nogueira.
Aí João Flor disse não, que a gente não tá defendendo Nogueira, porque a gente tentou explicar para ele, mas ele não aceitou, né, a situação e falou risco com João Flor. E João Flor foi quando disse a célebre frase, né, que ele não dissesse aquilo porque ele era padrinho dele e ele exigia que ele respeitasse. Porque ele era um homem, um senhor de idade, exigia respeito porque ele era padrinho de fogueira dele, né? E aí foi quando ele disse... Lampião disse. Respondeu, né? Aí Lampião respondeu, né? Que ali era padrinho atirando em afilhado, afilhado atirando em padrinho e não chora ninguém, né? Aí essa frase é bem interessante, né? Que diz que não chora ninguém. Aí quando ele diz que não chora ninguém, aí Antônio Ferreira disse, só que chora, né? Que seja baixinho. Aí Livinho, que estava do outro lado, pulou pro lado dele, dos irmãos, e disse, pois então não é mais 2 não, agora é 3. Então ficou os 3. Aí foi quando João Flor disse, já que vocês não conseguem viver em paz com ninguém, então o melhor que vocês fazem é ir embora de Nazaré. Porque Nazaré até tinha recebido eles bem, né? Com respeito, com tudo. Maisinho, você falou dessa incursão de Zé Nogueira, né? Mas antes havia tido também uma situação similar com Zé Saturnino. Não foi? Esclareça um pouco isso aí. Foi, a questão com o Zé Saturnino foi em 1918, um ano antes do caso com Zé Nogueira. Que o caso do Zé Nogueira foi quando gerou o conflito entre os nazarenos e os ferreiros. O padrinho da fogueira. Da fogueira, exatamente. Essa daí foi um ano antes, que foi Zé Saturnino e Zé Cipriano, que foi também na mesma situação, recebeu uma conta de um animal que tinha vendido também, lá em Nazaré. Mas também foi já na situação que Zé Nogueira também foi, porque o acordo que existia dos Nogueira não andarem lá, já existia as conversas que tinham sido quebradas pelos próprios Ferreira que estavam visitando a tia Joaninha. A dona Joaninha. E exatamente nessas visitas que Zé Saturnino colocou uma emboscada, certa vez, para poder pegar, na hora da visita, pegar a vinda deles para lá, que estava quebrando os acordos, ele estava no direito de atacar eles também, mas só que quando colocou a emboscada, eles não vieram, né? Então, já existia essa situação que foi um ano antes de Zé Nogueira. Depois desse episódio de Saturnino, de Zé Nogueira, aí pronto, aí o conflito estava estabelecido. Aí o conflito estabeleceu porque, na verdade, ficou aquela guerra de nervo, né? Qualquer momento, o estupim está queimando, qualquer momento explode. Então, e eles no Poço do Negro. No Poço do Negro. Só que aí foi quando Zé Ferreira mandou eles passar uns dias lá em Triunfo. Para ver se acalmava mais a situação. E aí eles passaram esses dias, quando eles voltaram os 3, aí vinham junto com um cangaceiro amigo, amizade que eles arrumaram lá, vinham 4. E aí quando chegaram próximo a Nazaré, sabendo que eles já vinham, e que os nazarenos estavam todos na vila, aí Zé Ferreira antecipou para pegar eles antes de chegar em Nazaré, para pedir que eles não passassem por dentro de Nazaré, passassem por fora para evitar. Sim. E aí ele foi, e até se chatearam, porque eles queriam passar por dentro de Nazaré, mas obedeceram o pai e passaram por fora. E aí quando Odilon soube que eles estavam passando por trás da rua, de Nazaré, aí ele desceu para a ponta de baixo da rua para ver a passagem deles, né? Qual era o comportamento que eles iam ter na passagem deles. E aí, quando eles estavam passando, aí eles viram que o Odilon Flor estava em pé, lá no final da rua, olhando a passagem dele. Aí, quando eles chegaram lá na frente, aí Virgulino, por desaforo, né, puxou a arma e deu um tiro para cima. E aí, no que ele deu um tiro para cima, aí Odilon puxou a arma também, deu um tiro na direção dele, e esse tiro queimou o pescoço de Virgulino, né? Então, foi uma situação que quase que matava ele, né? Que a bala pegou de raspão. E aí, depois desse episódio, eles foram para Triunfo e voltaram já com esse sentimento de conflito, né? De embate. Com certeza. E aí o episódio de Odilon, que foi... Com certeza, porque além de vir os 3, ainda trouxeram um amigo, né? Que já era cangaceiro, já conhecido, e veio junto com eles, formando um 4, né? Para virem para Nazaré, né? E aí, Zé Ferreira, sabendo da vinda deles, aí antecipou a Nazaré para encontrar eles na estrada, para não deixar passar por dentro de Nazaré, porque os nazarenos estavam lá, e se eles passassem e provocassem, não ia prestar. Já sabia que ia dar em alguma coisa. Na verdade, seu Zé era uma angústia eterna, né? Morreu, acho que mais do sofrimento dos filhos, que os filhos causaram, do que até da própria polícia que matou, né? Então, talvez até um descanso. E aí o que é que aconteceu? Aí ele pediu para não passar por dentro de Nazaré, eles passaram por trás. Foi quando Odilon, sabendo que ele estava passando atrás da rua, foi lá para o final da rua
esperar a passagem dele para ver qual seria o comportamento, né? Odilon foi só? Foi só. Para ver o comportamento dele, se passar com respeito, porque de acordo com o comportamento dele, com certeza ele saber qual era a intenção dele, né? E aí quando eles passaram... Ele indo pro Posto Negro. Descendo para o Posto Negro e não passando por dentro da vila, passando por trás da vila. Aí lá atrás, lá no final da vila, quando ele se distanciou um pouco, aí Virgulino, para provocar, puxou a arma e deu um tiro para cima, né? E aí quando ele deu o tiro para cima foi quando o Odilon também puxou a arma e atirou na direção dele, que a bala passou raspando e queimou o pescoço dele, né? E aí pronto, aí não segurou mais. Aí nesse dia tinha 2 policiais na vila, e aí já correu para lá também, e aí começou o tiroteio e outras pessoas entraram também. João Flor, Gomes Jurubeba, Cícero Leite, entrou os nazarenos que estavam todos ali, eles entraram na briga também. E aí foi quando o Livino foi baleado, né? Que foi aquele episódio que o Livino foi baleado. E quando o Livino foi baleado, ele sai dali do confronto e vai na direção da casa de Chico Eusébio, que ficava próximo à vila, cerca de 300, 400 metros da vila, aproximadamente. Aí ele vai para lá, que era uma casa também que ele já tinha uma aproximação grande, já de outros momentos, porque aquele pessoal ali da região do Poço Negro, todos eram amigos deles, né? Porque eles viviam ali no meio de todos eles, conviviam juntos e já tinha amizade com todos eles, e ele sabia que chegando na casa de Chico Eusébio ele tinha apoio, como tinha em qualquer casa ali do Poço Negro. Perfeito. E aí ele foi para lá, baleado, e se escondeu debaixo de uns couros que tinha lá na casa de Chico Eusébio, disse que ele estava baleado, mas não dissesse nada para o Nazaré, senão eles iam matar ele. Aí Chico Eusébio ficou preocupado. A casa de Chico Eusébio para a casa de Maria Eusébio, que era a mãe de Chiquinho Marques, era bem próximo. E Chico Eusébio foi lá e falou para Chiquinho da situação, né? E Chiquinho disse, não, vamos, deixa que eu resolvo. Eu vou conversar com o pessoal de Nazaré, vou pedir garantia, e aí eles vão lá e resolvem, mas vão dar garantia de vida a eles. E aí foi que o Chiquinho conversou com o Gomes Jurubeba, mas João Flor, que eram os líderes da família, né, os patriarcas, e aí eles foram para lá, para a casa de Chico Eusébio, e Chico Eusébio não sabia que ele tinha ido para fazer o acordo, né? E aí, quando eles chegam lá, tinha um pingo de sangue mesmo no batente da porta, né? E aí, para encobrir, a Chico Eusébio pisa em cima do sangue para eles não notarem que ele estava lá, né? Tentou negar, mas aí eles já disseram, não, a gente... Aí Chiquinho já vinha junto também e disse, não, tio, a gente já sabe que ele já sabe que ele está aqui, eles vão dar garantia de vida a ele, não vai ter problema nenhum. Pronto, e aí entraram, descobriram os coros, ele estava debaixo lá, né? Aí nessa hora, Cícero Leite pegou a arma para atirar nele, para matar. Para matar. E foi quando João Flor rebateu a arma, né? E disse que ele atirou ainda, mas o tiro saiu para cima. E repreenderam Cícero Leite. Disse, não, você não vai fazer isso aqui, não. A gente vai dar garantia de vida a ele. Quem vai fazer isso com ele, quem vai cuidar dele é a polícia. Tinha 2 soldados lá e a polícia é quem vai cuidar, vai fazer o translado para a floresta, vai levar ele preso, mas ninguém vai matar ele aqui, não. Matar o homem na covardia não vai fazer isso, não, né? E esse é um caso bem interessante, porque eu sempre questionei e falei sobre isso, porque existe um grande respeito entre Virgulino e os nazarenos que conviviam ali, né? Aconteceu o episódio de Virgulino matar Gonzaga lá em Belmonte, sim, matar os irmãos Nel lá em Betânia, lá na beira do rio, lá na Gravatá, matou, porque ele degolou, esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. Esses nazarenos que ele encontrou fora, ele matou, mas ele teve a oportunidade de matar o Odilon Flor, de matar o Odilon Flor, quando encontrou ele no caminho ali da Empoeira, o Odilon sozinho, de frente com o bando de Lampião, e o Odilon apenas afastou do meio da estrada, e eles passaram todos em respeito, não falaram, não disseram nada, poderia ter matado. Disse que quando passou, só Livino, que ainda fez um gesto assim com a arma para provocar, mas a Odilon também levantou a dele. É doido, né? Ficava sozinho contra um bando de Lampião. Pelo amor de Deus. Era um maluco. Era. Aí o caso de Gomes Jurubeba sozinho lá em cima da casa, poderia ter matado também. Aí, várias situações daqueles nazarenos que estavam ali presentes nesse momento de Livino, que ele teve a oportunidade de matar também, mas não matou. E isso para mim sempre gerou essa questão que o pessoal sempre falava de... provavelmente existia um respeito dele por causa dessa atitude dos nazarenos não ter matado o irmão dele naquela situação.
É como se ele dissesse assim, quando meu irmão estava lá, que eles tiveram a oportunidade de matar, eles não mataram na covardia, então também eu não vou matar na covardia. Se morrer no tiroteio, então vai qualquer um, é guerra, qualquer um pode morrer, né? Então, essa questão, ela sempre gerou essa, essa dúvida e esse achismo dos nazarenos de achar que talvez ele não tenha feito alguma coisa em outras situações. Teve uma situação também que ele dormiu dentro da casa de Euclides, na roça de Euclides, ali próximo de Nazaré. Eles chegaram num dia de chuva, Virgulino bateu na porta, né? Quando Euclides abriu, ele que olhou para ele assim, ele disse: "Tá com medo?" Euclides disse: não tem homem na terra que eu tenha medo dele, não nasceu esse ainda não. Aí abriu a porta, eles entraram, ficaram na sala, Euclides trancou a porta do quarto, se trancou lá dentro, e eles passaram a dormir a noite todinha lá dentro com Euclides, que com certeza não dormiu, deve ter passado a noite acordado. Como é que dorme numa situação dessa? E aí, assim, era uma oportunidade que eles tinham que ter matado também, né? E várias situações dessas, assim. Por isso que a gente tem essa suposição que eles também tinham na época. Coisas pitorescas, né? Pois é, curiosas. Me diga uma coisa. Agora, 1º de agosto de 2023, foi a data marcante do centenário da eclosão mesmo desse conflito armado pesado entre nazarenos e os filhos de Zé Ferreira, o Bando de Lampião. Foi. Casamento de licor? Casamento de licor. Como foi isso aí, Zinho? Esse aí foi o divisor de águas, né? Até essa data, Virgulino tem inúmeras vezes que ele ia ali para Nazaré, né? Mesmo não sendo bem recebido, mas ele estava sempre ali ao redor. Ele saía, voltava, saía, voltava. Era a região dele, aquela sempre ali. Apesar de não ser bem recebido, mas a gente conta inúmeras vezes que ele veio a partir do momento que ele assume o bando de Senhor Pereira, que foi quando ele voltou a Nazaré pela primeira vez, ele voltou com o Senhor Pereira. Foi quando ele já entrou no bando, que Senhor Pereira era primo ainda de João Flor, do pessoal lá de Nazaré. E aí, passando por lá, ele entrou na vila, conversou com João Flor disse que existia esse problema com essa questão com o pessoal os filhos dos Ferreira, de Zé Ferreira, mas ele disse: não, pode ficar tranquilo que eles estão sob meu comando, eles vão vir. Pronto, chegou lá, tomou café junto com o povo, pegou na mão de todo mundo, disse que só não pegou na mão de Euclides, ele não se batia com Euclides não. Aí, a partir daquele momento ali, que ele assumiu o bando, ele até 23, ele andou inúmeras vezes lá em Nazaré, né? Sempre aquele vai e o estupim tá queimando. Qualquer coisa aqui, a bomba explode. Mas a partir daquele momento ali do casamento de Licor, foi o divisor de água, né? Licor era prima dele? Prima carnal. De Lampião. De Lampião, prima carnal. E existe aquela história, né? Que existe uma dúvida que Virgulino era apaixonado por Licor. Aí tem alguns que dizem que era Antônio Ferreira. Mas, na verdade, o pessoal antigo disse que era Virgulino mesmo, que era apaixonado pela prima. Esse é procedente mesmo? É procedente. Esse aí é fato. Ele tinha essa paixão recolhida de adolescente, né? Que do tempo que vivia por lá, ele tinha essa paixão recolhida pela prima e ele nunca conseguiu concretizar, né? E ele chegou tão revoltado nesse dia lá em Nazaré que, assim, no meu ponto de vista, ele estava jogando para fora o sentimento dele, né? Porque as outras vezes que ele ia lá, ele não ia para bater com chicote para dar surra nos nazarenos, né? E outra situação também paralela a essa também, que é o que eu penso que tem acontecido, é porque ele dobrava todas as vilas e vilarejo, todo mundo se dobrava diante dele, né? E os nazarenos não se dobravam. Nunca se dobravam. Não se dobravam. E aí ele já estava, aquele negócio estava, ele crescendo como um cangaceiro líder, famoso, né? Um líder famoso, e o calo no pé dele incomodando, apertando. E eu acredito que aquela situação... Aí juntou com a dor de cotovelo pro Licor. Pronto, aí juntou a dor de cotovelo com essa chateação dele com os nazarenos, porque aqui todo canto eu chego, o povo bate palma, me aplaude, e quando eu chego aqui é desse jeito. Eu não sou bem recebido, sou tratado de forma grosseira. Eles invadiram ou foram chegando? Como foi? Não, essa é uma situação bem interessante. Eu gosto de fazer sempre as comparações das coisas tudinho, sabe? Ele, dia 31, ele chega à tarde lá em Nazaré, né? Que é exatamente o momento do casamento de Licor, no dia 31.
de julho de 23. Ele chega à tarde, causa aquele alvoroço, né, na população todinha, porque chegou aquele bando de cangaceiros. Chegou com 15 cangaceiros, 16 com ele, né, ao todo. Chegaram Era ali. um grupo considerável, né? Considerável. Chegaram já provocando, dando chicotada, chamando os nazarenos de mulher barbada, e dizendo que ia dar surra, que ia matar, que foi aquela coisa toda, né? Pronto, aí já incomodou o povo. Agora ele veio com cão no escuro, que nem o povo diz no mato. Então, ele já chegou desse jeito. Aí eu acredito que seja exatamente isso. Ou ele juntou a dor de cotovelo com o desejo de dobrar o povo nazareno, como se dobra amansa um cavalo brabo, um burro brabo, um boi. Ele já chegou desse jeito. Agora eu vou amansar, né? Então, aquilo dali gerou uma discórdia muito grande, né? Então, a partir daquele momento ali, do casamento de licor, era 2 dias de festa. À noite teria a festa da dança, né? O baile que eles faziam para comemorar o casamento. No outro dia teria ainda a missa, né? Que era o padre José Kerli, que estava pregando, fazendo o sermão lá no vilarejo, no dia, o casamento e o sermão no outro dia. E aí o padre, vendo que ia acontecer uma coisa ali que provavelmente não ia ser boa, né? Porque estava vendo que os anos estavam acirrados, ele foi fazer o acordo com o Virgulino. Inclusive, você conhece lá que chabeirinha antiga lá. Sim, a chabeirinha. Pronto, lá ali no final da rua. O padre Kerli tomou a frente? Tomou a frente. Ele tomou a frente para poder resolver, porque ele sabia porque só ele ali poderia ter voz para ser atendido por Virgulino, né? O outro não ia ter nenhum nazareno ia ter como falar. O episódio da harmônica, da sanfona. Pronto, foi exatamente nessa situação aí. O padre fez um acordo com ele para os nazarenos já estavam lá. Eles comemoravam o casamento no dia 31 e no dia 1º os nazarenos saíam e deixavam que eles viessem para comemorar o casamento da prima no outro dia. Aí, houve esse acerto. Houve o acerto do padre, né? E o Virgulino aceitou, disse, tá bom, tá feito o acordo. Agora a sanfona eu levo. O acordeão eu levo. Acabou com a festa. Aí pronto, aí acabou com a festa. Não teve mais o baile, não teve mais nada. Como é que faz baile sem sanfona? Eles levaram exatamente para a casa de Chico Eusébio, que era a casa onde Livinho ficou baleado da outra vez. Tinha ficado baleado. Pertinho da vila ali e tal. Passaram a noite lá. Inclusive, eu tava. Ainda existe o banco que ele ficou sentado a noite toda tocando sanfona lá e comemorando lá. Ainda existe, está na casa de uma sobrinha neta de Chico Eusébio, tá lá próximo de Nazaré. E aí ele passou a noite lá comemorando. No outro dia veio logo cedo para a rua. Enquanto isso, aí a gente vai acompanhando os passos da volante, da polícia que estava já em perseguição a ele, né? Então, dia 31, eles chegaram em Nazaré à tarde. A polícia saiu daqui sob o comando de José Alencar de Carvalho Pires. Ele, o sargento que estava comandando a tropa, inclusive Chiquinho Marques, que era lá nazareno, que era parente nosso, da nossa família, ele já estava nessa turma, né? E eles saíram daqui de manhã para ir a São Francisco, porque tinha notícia que os cangaceiros poderiam estar por lá. Quando eles chegam à tarde em São Francisco, à tarde também os cangaceiros estão chegando em Nazaré. E aí eles sabem que o cangaceiro não está lá, aí Chiquinho já sabia do casamento da prima, aí disse para o comandante, né? Disse que provavelmente ele estivesse em Nazaré porque a prima estava casando. E aí ele pergunta se Chiquinho conhecia a região para poder levar para lá. Eu conheço, nasci e me criei nessa região, conheço tudo. Aí disse, então você fica aqui encarregado. Então eles saíram de São Francisco já de tarde e foram até o Lemos. Quantos homens? Com 25 homens. O comando estava com 25 homens, essa tropa. Aí aí a noite, já está anoitecendo, aí eles ficam no Lemos ali, entre Nazaré e São Francisco, pernoitam ali. No outro dia de manhãzinha eles partem para Nazaré. No outro dia de manhãzinha eles passaram a noite, os cangaceiros passaram a noite lá na casa de Chico Eusébio comemorando, farreando. De manhãzinha vem para a rua. Vieram para a rua para comemorar disposto a qualquer casamento. Coisa. Já pronto para tudo, Ora, né? Tudo a noite toda farrando, ali já estava pronto. Cachaça já vinha pronto. Aí o tempo que vai levar da volante da polícia se deslocar do Lemos até Nazaré, 12 quilômetros, foi o tempo exatamente que eles já estavam lá. Chegando na vila. Eles já estavam lá, esse período todinho, lá dentro da vila, né? Comemorando do jeito deles lá.
Quando chega na vila, aí eles passaram na casa do mesmo Manuel Eusébio, que era o meu bisavô, como Zé Nogueira passou e deixou a arma da vez que ele passou, Sim. que era próximo da estradinha que fazia a ligação de Nazaré com São Francisco. E aí pergunta a Manuel Eusébio se tinha notícia de cangaceiro lá. O próprio Chiquinho que perguntou. E ele nega. Ele disse que não tinha cangaceiro. Mas ele já sabia que tinha cangaceiro, porque já tá, desde o dia anterior que eles estavam lá, ele já sabia. Ele nega. E aí José Alencar pergunta se pode confiar no que ele está dizendo. Aí Chiquinho diz, não, pode confiar que é meu tio e ele é um homem de palavra. Ixi. Acreditou, né? E aí se dirigiram para a rua. Só que no que eles se dirigem para a rua, da casa de Chico Eusébio para a vila, dá em torno de 300, 400 metros aproximadamente. É pertinho. No que ele se dirige para a rua, aí vem uma empregada de João Ferreira, que morava lá. Nazaré morava alguns primos de Lampião, né? Isso. Era João Ferreira, era Cândido Ferreira, era Genésio Ferreira, moravam tudo ali. Né? Tudo primo dele. E ali, quando a empregada de João Ferreira viu o movimento da polícia, aí correu, colocou a lata no chão e saiu correndo. Aí a experiência da polícia, os cangaceiros estão aí. Ela saiu correndo para avisar. Aí já tomaram chegada já sabendo que eles estavam lá. E aí quando ela sai gritando, aí Livino, que estava na missa, né, que houve, aí também já saiu gritando para a tropa que os macacos estão chegando. Prepara que os macacos estão chegando. Vamos trocar tiro com a polícia para a moça de Nazaré ver. E aí, pronto. Aí o interessante dessa história é que nesse momento que Livino sai falando, Virgulino tá no bar, na venda, não existia bar nessa época, na venda do marido de licor, né? O concorrente dele. O concorrente dele. Tava lá na venda dele, né? E aí, os relatos que ele conta, né? Diz que é impressionante a frieza dele numa troca de tiro dessa com a polícia. Diz que pra ele não tava nem aí. E o que tá acontecendo, Livino? Aí os macacos estão chegando. Aí disse, deixa vir. Disse que voltou pro balcão bem tranquilo, ter pedido 2 cervejas. Mandou abrir uma, colocou uma debaixo do braço, pegou a arma, pegou a arma com a mão, botou uma cerveja debaixo do braço, pegou a outra. E disse que na maior tranquilidade, saiu bebendo a cerveja para a porta. Aí disse que a polícia chegando e ele bem tranquilo foi para o local onde ele estava. Enquanto os outros cangaceiros estavam quebrando porta de casa, tudo para poder se proteger, que ele estava na maior tranquilidade. Aí foi lá para a casa de Antônio Freire. Antônio Freire foi exatamente o dono da terra anterior dele lá no Poço do Negro, que vendeu para eles. Aí disse que foi lá para a casa de Antônio Freire para poder brigar com a polícia, mas disse que na maior tranquilidade. Né? Então, houve o confronto, aquele primeiro confronto ali da polícia com eles, ele com um bando de 15, a polícia com 25, e aí eles naquela luta toda, né, o tiroteio deu para ouvir daqui de São Miguel. Aí quando ouviu o tiroteio de São Miguel, aí já Zé Saturnino com uma turma que já convivia com ele ali, Batoque, Zé Guedes, Livino Caboclo, sim, aquela turma todinha ali, já foram para Nazaré também, para dar apoio aos nazarenos, porque sabia que lá o tiroteio lá era com Virgulino, que quando ouvia tiro já sabia que era. Aí tinha João Fininho também, que estava ali na região próxima de São Miguel também, que era um comandante de tropa, era o sargento, estava com 15 comandados, subordinado a ele, né? Também foi para lá. Só que esses daí, João Fininho, quando chegou lá, ele os cangaceiros já estavam correndo da luta, ele ainda atirou nele, mas não, ele já estava indo embora, né? E Zé Saturnino com os outros chegaram, tentaram entrar, mas não conseguiram por causa do que a polícia pensava que era cangaceiro. Que era o caso dos nazarenos também, que se juntaram tudinho para dar apoio à polícia, e quando chegaram lá, não conseguiram entrar, porque toda vez que eles tentavam se aproximar, aí vinha bala de lá para cá pensando que era os cangaceiros, né? Aí depois, quando foi se aproximar, já foi bem depois. A partir daí, deu o nome de conta, né? A partir daí, dessa data, isso foi no dia 1º, aí no dia 10 do mesmo mês, né? Foi 10 de agosto de 23. 10 de agosto de 23, foi quando aí começou a entrar os nazarenos. Porque até essa data aí tinha entrado apenas Arcôncio em 22, Mané Neto, Arcôncio em 21, Mané Neto em 22, aí entrou mais 4 depois, no começo de 23, que foi Isaías Ferraz, não estou bem lembrado dos nomes agora, mas sei que foram 4 que entraram em 2023, e a partir desse momento aí foi quando o comandante chegou lá em Nazaré, querendo queimar Nazaré,
Aí ele disse, queimei São Francisco, que é um coito de cangaceiro. João Nunes. João Nunes. E vim queimar Nazaré também, porque tá sendo um coito de Coito de cangaceiro. cangaceiro. Aí como Jurubeba disse, queimou São Francisco. Nazaré você não queima, não. Aí disse que ele recuou, disse, ó, que já sentiu que ali o negócio era diferente. Aí disse, o que é que eu faço para acabar com esse coito de cangaceiro? Ele disse, homem eu tenho, não tenho arma, dê arma para ver se ele entra mais aqui dentro. Pronto, aí ele disse, então eu vou alistar na polícia os que quiserem entrar na polícia e vou fornecer arma. Aí foi a gênese daquele grande número de nazarenos que se alistaram, né? Pronto, aí a partir dessa data aí de 10 de agosto para frente, aí foi quando entrou a levada. Zinho, quais os combates mais emblemáticos do Lampião contra os nazarenos? O mais emblemático, assim, 2 ou 3 emblemáticos. Foram muitas situações complicadas, né? Porque, assim, o mais complicado mesmo foi a situação da Serra Grande, né? Porque essa daí foi... Não teve o que... E para os amigos e os amigos do Brasil todo, né? Nós vamos ter um programa, um podcast especial sobre a Serra Grande com o querido conselheiro de Caricangaço, Louro Teles. Nos aguardem, hein? Mas continue, Zinho. Serra Grande foi o ponto X da questão. Ali, aquela dali foi complicada. Meu avô dizia que o problema de Serra Grande foi Arlindo Rocha. O pessoal de Nazaré culpava Arlindo Rocha pelo problema da Serra Grande. Ele disse que Arlindo Rocha, ele dizia, Arlindo Rocha era um criador de gado. Ele só sabia mexer com animal, com essas coisas. Ele não tinha nenhuma malícia para poder ser comandante de tropa. E aí Arlindo Rocha não quis esperar o resto do pessoal que estava para chegar, né? Que estava todo mundo esperando. Arlindo Rocha... Também há uma linha de pesquisa que falam também da falta de pulso do menino, né? Também. Que também, na verdade, se deixou conduzir pela... né? Aí disse que Arlindo Rocha era muito ignorante. Aí disse que ele disse, ó, eu não vou esperar ninguém, eu vou entrar no Boqueirão da Serra e quem quiser me acompanhar, me acompanha. Aí pronto, aí disse que o pessoal de Nazaré disse que o problema foi isso aí, porque ele meteu a cara com a ignorância dele e meteu a cara e todo mundo pagou o preço, porque aí os que estavam lá disseram, não, tu pode deixar ele só. Aí entraram também junto com ele, e aí foi o que aconteceu. E depois, como você disse, né, vocês vão conhecer bem direitinho essa história aí. Com o especialista com o especialista, na história. querido amigo Louro Teles. Com certeza, vai detalhar isso aí. Houve também uma época em que os nazarenos acabaram sendo recrutados por polícias de outros estados, né? Foi. A Bahia, por exemplo. Né? Principalmente a Bahia, né? E Odilon Flor é um exemplo disso, né? Que ele perseguiu o Lampião do início, daquele primeiro tiro que a gente relatou, né? Até a morte dele, né? Que foi quando João Bezerra não aceitou o reforço dele ali para ir para Angicos, né? Então, ele perseguiu todo o tempo, inclusive já dentro da polícia da Bahia. Dentro da polícia de Pernambuco teve um problema lá de Jatobá, né? Aquela coisa que ele foi expulso da polícia, e depois ele já volta na polícia baiana e ali ele fica o resto da vida dele ali na Bahia. A seu ver, Zinho, claro que é um assunto até um pouco delicado, mas na sua percepção, quais as principais características de destaque, por exemplo, dos principais comandantes nazarenos? Manel Neto, Euclides, Odilon e o próprio Manel Flor. Segundo o que o pessoal comentava, né? Euclides era o que era mais o estrategista. O cérebro. Era o cérebro. Ele era o mais estrategista. Né? Era o que freava, apesar também da brutalidade, né? Mas era o que freava, né? Odilon Flor era o perverso da história, né? O perverso. Odilon Flor não tinha pena do couro de ninguém. O objetivo dele era matar Virgulino, o sentido da vida dele era matar Virgulino, e ele fazia qualquer coisa por isso. Ele não queria saber no couro de quem ia doer. Ele dedicou a vida inteira a isso. A isso. Era o objetivo dele, porque a partir do momento que o irmão morreu com 17 anos, né, aqui nas Abóboras, a partir daquele momento ali, ele comprou aquela briga ali era vida ou morte, até enquanto o Lampião vida tivesse, ele não ia fazer outra coisa, ia perseguir Lampião. Então, Manuel Neto era o destemido, né? Esse daí ele... Uma coragem que beirava loucura, né? Esse daí era louco mesmo. Na verdade, todos eles eram, mas ele tinha essa característica, né? Não tinha nenhum nazareno são, não. Não. O único que escapou foi você.
Eu até brinquei, outro dia eu tava brincando com os primos, eu dizia, rapaz, eu não sei por que pegaram a Valentia dos Nazarenos tudinho, distribuíram com todo mundo e esqueceram de mim. Não deixaram nada pra mim. Aí, Manuel Flor disse que tinha uma característica diferente dos outros, que ele era mais tranquilo, né? Ele não era de se jogar de vez. Ele primeiro, ele dava o freio, ele pensava, ele ia com mais calma. Os outros já iam com muita sede ao pote. Disse que Manuel Flor era o que segurava mais, né? Tem um temperamento diferente dos outros. Aí eles eram todos desse jeito, assim, era mais ou menos a característica deles. Zinho, um dos momentos mais marcantes do Cariri Cangaço, e você foi um dos protagonistas, ao lado de Netinho, Didinho, de tantos outros amigos, da querida Mabel, foi aquele Cariri Cangaço em que nós, de forma simbólica, fizemos o sepultamento de todos aqueles combatentes que foram enterrados nos cenários das batalhas, né? Hoje Nazaré ainda tem forte esse sentimento desse conflito com o Lampião, com o cangaço. O que hoje o menino de Nazaré percebe dessa história do cangaço? Os meninos, por exemplo, os mais jovens que fazem parte, inclusive, daquele maravilhoso grupo de teatro que você comanda lá em Nazaré. Hoje é uma realidade diferente, né? A minha realidade, eu fui criado no meio deles, desses velhos tudinho, né? Eu morava junto com o tio Davi, convivi com todos eles. Cícero Leite era o nosso contador de histórias, Zé Guedes era o nosso contador de história. Era o contador de história, João Gomes de Lira também, nosso contador de história. Grande João Gomes de Lira, um abraço para toda a família João Gomes de Lira, Rubelvan, Cristina, todo mundo, Lucinha. Eu tive o privilégio de conviver com muitos deles, né? Esse pessoal da época. E eu ouvi muitas histórias, muitos relatos, muitas coisas. Mas eu vivi dentro de uma realidade que se falava em tudo, menos em Lampião. Porque o ódio ainda existia no coração de todos eles, né? Daquela geração primeira, que foi a geração dos combatentes, a segunda geração preservou a identidade dos primeiros. Existia um ódio que dizia, matou meu tio, aquele. Aí dizia a terceira geração é a sua. A minha terceira geração já é uma geração diferente, né? Uma geração que já saiu para estudar, que já conheceu coisas diferentes. A sua, de Odilon, de Clidinho, de Pronto, Netinho. essa turma aí, essa terceira geração, que já é dos netos, ela já tem uma realidade diferente, né? Já um conhecimento, uma educação diferente, já consegue enxergar de outra forma, né? E já ficou distante, porque a geração, até a segunda geração ainda era recente. Além de existir a dor da morte de um tio, de um pai, de um irmão, de um avô, de muitas situações desse tipo. E aí, a partir dessa terceira geração, aí já começa a sair da inimizade para a história. Sim. Aí já começa a passar para o ponto de história, né? As feridas já estão mais ou menos cicatrizadas, né? Já não existe mais a dor que existia até a segunda geração, né? Então ela já começa a ser vista como uma história, como uma realidade que a família viveu, né? A gente se coloca no lugar daquele povo na época. Como é que você convivia numa situação que se precisasse sair de noite, porque não existia banheiro dentro de casa, precisasse sair de noite, como é que você saía lá fora sem ter certeza que tinha sossegos, que não tinha um bocado de cangaceiro lá fora, né? Era uma realidade eu acredito que o nervo foi da pele todos os momentos, né? Então, essa geração agora, ela já pensa já diferente, né? Ela já não sente tanta dor como sentia. E a nossa preocupação é com a próxima geração depois da nossa, né? Dos netos, a próxima geração dos bisnetos, que essa daí já não tem nenhum interesse pela história. A gente tem lutado de todas as formas para tentar colocar essa geração nova dentro da história, para ver se eles preservam a história. Mas, infelizmente, está sendo uma luta que não está tendo retorno, né? Ela tem sido muito difícil. Tem conseguido, através do teatro, eles têm vivenciado algumas histórias, e está sendo uma forma de passar a história para eles, de uma forma que eles estão vivenciando elas, encenando elas e conhecendo ao mesmo tempo, né? Para ver se alguma coisa não morre. Mas, com certeza, depois dessa geração terceira aqui, dificilmente essa história ela ainda vai continuar verbalmente, como a gente ainda tem hoje, né? Provavelmente ela vai ser só através de livros, com certeza, de coisas desse tipo, documentários. Você de todo o Brasil, você participa dos grandes encontros Cariri Cangaço, podcast Cariri Cangaço de tudo um pouco. Hoje
trazendo convidado mais que especial, meu irmão querido, Luiz Emanuel Nogueira de Souza, conhecido Zinho Flor. Zinho vai voltar muitas vezes, tanto no podcast como nos nossos programas ao vivo. Muito obrigado a você que esteve conosco. Sua boa noite, finalzinho. Agradeço a oportunidade, né, de estar compartilhando com o Severo aqui, com todos vocês, Brasil, né, que vai ter a oportunidade de ouvir esses relatos. Tem um pouco do conhecimento da história, né, que muitas vezes as pessoas questionam Lampião de Serra Talhada, mas não sabe geograficamente que o Serra Talhada de Lampião é bem pertinho de Nazaré, né? Sim, fica ali bem na divisa, né? Então, o convívio dele com os nazarenos era muito próximo por isso, porque era muito próximo. Então, deu para esclarecer algumas coisas aqui em relação a esse convívio, né? Essas questões, essas desavenças, né? Para que as pessoas tenham conhecimento e vá entendendo realmente como é que é a história, né? A linhagem e a aproximação em todos os aspectos, né? É isso aí. Você está no podcast Caricangaço, gravado diretamente aqui no Emotel, a casa do Caricangaço no Pajeú. Um abraço, tamo junto, hein? Território de grandes encontros, Caricangaço.